Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes por estar na casa do Senhor nesta noite? Pode dizer um glória a Deus. Estou feliz e alegre por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar na sua casa. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria. É um privilégio para nós estarmos aqui para juntamente glorificar a Deus e ouvir algo da parte de Deus para nossas vidas. Eu gostaria de convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 1 até o 9. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor falará ao nosso coração. Agradeço a Deus pela vida da nossa liderança. O presbítero Rafael não está presente. Também pela vida do nosso pastor Reinaldo. Obrigado, pastor, por nos confiar mais uma oportunidade em poder subir a tribuna para falar de Jesus. Falar de Jesus é muito bom, mas também requer uma responsabilidade de transmitir algo da parte de Deus. E às vezes transmitir algo da parte de Deus pode não deixar alguns muito alegres, muito satisfeitos, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, mas muitas das vezes ela confronta a nossa, não é verdade? Então gostaria de deixar a minha gratidão aos irmãos obreiros que são os colegas de ministério. Dar uma paz do Senhor, uma ótima noite também aos irmãos que estão nos assistindo pela live. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Queridos, prometo que eu não vou ministrar mais do que 3 horas de relógio. Se você puder ficar comigo aqui durante 3 horas, nós vamos ministrar 3 horas de relógio. Mas eu sei que ninguém disse amém, nós vamos falar 20 minutos só. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma. Eu estou com a versão NTLH. Eu vou ler na minha tradução. Os irmãos podem acompanhar na sua tradução. Vai dizer assim, no capítulo 1, verso 1 de Josué. Disse, pois, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem. Eu gostaria que você se repetisse comigo. Se preparem. Se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe daria toda a terra que pisares. Os limites dessa terra serão o seguinte: ao sul, o deserto, e ao norte, ao monte Líbano, e ao leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos Heteus, e ao oeste do mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Diga assim: eu nunca serei derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie nela nem para nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro, medite nela de dia e de noite. E se ofereceres para viver de acordo, esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Versículo 9 eu encerro. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque o Senhor, seu Deus,
estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Posso ouvir um glória a Deus por esta palavra maravilha? Sente, adorando a Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito. Irmãos, estamos diante de um tema que nos traz o título de a quinta da vitória. Um tema abençoado por Deus. Mas desde já eu quero profetizar que a tua vitória já chegou. A tua vitória já chegou. Nós vamos falar um pouco de Josué, desse homem que foi sucessor de Moisés. Mas existe umas características, existe alguns passos adequados para se tomar posse daquilo que Deus tem. Eu quero acreditar que você nesta noite está debaixo de uma promessa. E se você por acaso não acredita que está debaixo de uma promessa, eu quero determinar uma promessa para você que Jesus deixou. Jesus prometeu que aquele que vinha a Ele terá uma vida eterna com o Pai. E esta é a maior promessa que existe sobre a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai é através dele. Portanto, nesta noite, eu já determino sobre a vida de alguém que a promessa maior é que você vai tomar posse, porque você é herdeiro de uma herança que está guardado na glória que Jesus Cristo pagou por mim e por você. Ela já te pertence a você, mas nesta noite a palavra vai nos advertir para chegarmos lá, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, estamos diante de um texto que fala de um homem muito importante na Bíblia Sagrada. Vai falar de Josué. Mas para falarmos deste texto, precisamos entender um pouco como que Josué entrou na história, como que Josué chegou a se tornar um sucessor de Moisés. É bem verdade que todos conhecem a história do povo de Israel, um povo que estava debaixo de uma escravidão no Egito, mas um povo que pertencia a um Deus do céu, um povo que estava debaixo de uma promessa, de uma herança de possuir uma terra, porque Deus havia prometido para Abraão, desde Abraão, e assim os teus filhos que sucederam a Abraão, chegando até José. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel estava agora sobre o Egito, escravizado por um rei do Egito, estava sofrendo castigo severo. Mas a Bíblia também vai dizer que aquele povo clamava, pedia socorro para Deus. E a Bíblia também vai dizer que Deus, vendo o sofrimento daquela nação sendo escravizada, logo traçou-se um plano para resgatar a Israel. E quem sabe nesta noite você possa estar se colocando em um lugar onde está sendo escravizado por alguma coisa ou por alguma situação. Deixa eu liberar uma palavra para você. Se você nesta noite se encontra em um ambiente de escravidão, seja físico ou seja espiritual, o meu Jesus, que tem poder sobre o teu nome, vai tirar você da escravidão, porque você é herdeiro de uma promessa real. Aleluia! Diz a Bíblia que agora Deus tira o povo, a sua nação, da terra do Egito. É claro que Ele usou o teu servo Moisés para poder fazer essa grande obra. Moisés agora tirar o povo do Egito, atravessa o mar. Deus ali já havia feito vários milagres, vários sinais Deus já havia apresentado para o povo. Mas agora diz a Bíblia que aquele povo começa a caminhar pelo deserto, e agora o povo começa a sentir o ardor do deserto, o sofrimento do deserto. Mas também nós vamos entender na história que a nação de Israel era uma nação que viveu durante 430 anos escravizada
escravizado debaixo de uma escravidão. Como já ouvimos aqui na pregação anterior, que esta nação estava com o seu psicológico escravizado. Eles não tinham se libertado da escravidão. Bem certo que não estava no Egito sendo escravo, mas a sua mente estava cauterizada, não estava focado, não levaram em conta o que Deus já havia feito para que tirasse eles daquela terra. E muitas das vezes acontece isso conosco. Trazendo para nossos dias de hoje, muitas das vezes nós clamamos a Deus por uma vitória, por uma bênção, mas quando vimos o agir de Deus, esquecemos de agradecer a Ele, e começamos a questionar ou a indagar. Aí a prova vem, vamos para o joelho de novo, pedir a Deus para dar vitória. Será que é diferente a nação de hoje para a nação de Israel? Será que está diferente? Deixa eu dizer, quem sabe um tema para esta pregação. Que nação você é? A nação que está no deserto ou a nação que vai tomar posse da terra? Em que nação você se enquadra hoje? A nação que viveu e pereceu no deserto, reclamando e questionando a Deus? Ou a nação daqueles de abaixo de 20 anos que herdaram a terra? Deixa eu te liberar uma palavra para você nesta noite, querido. Nesta noite, se você ainda está no povo aprisionado no deserto, eu convido a você a passar para aquela nação que vai tomar posse da terra. Ei, a terra que pertence a você. Sabe por quê? Você é eleito do céu. Você é herdeiro e herdeira de Jesus. Você não vai perecer no deserto. Sabe por quê? Porque deserto não é lugar para você. Deserto não é lugar para quem crê. Deserto não é lugar para quem reclama. Deserto é lugar para quem não quer compromisso com Deus. Aquele povo começou a caminhar no deserto e começou a sentir saudade da comida do Egito. Começou a sentir saudade de ser escravo novamente. Um povo que estava cauterizado, a mente não conseguia se abrir para os grandes sinais que Deus havia fazendo. É bem certo que Deus abriu o mar para que eles passassem terra seca. De repente sentiram sede e Deus vai lá e pega Moisés e fala: Moisés, toca na rocha que vai fazer vir água para que mate a sede da nação. Deus agora faz brotar água da rocha e o povo volta a reclamar porque queria comer carne. Deus envia carne para o povo comer à tarde e pela manhã o povo não quer o pão. Deus agora envia pão para o povo comer, mas o povo não parava de reclamar. E diz a Bíblia que logo após o capítulo 17 do Êxodo, começa a primeira batalha, uma guerra. E diz a Bíblia que de todos que ali estavam, porque saíram aproximadamente 600 mil homens do Egito, homens de guerra. Homens, para se tornar um homem de guerra, tinha que ter acima de 30 anos. Para tomar posse de uma espada, tinha que ter acima de 30 anos. Agora, para ter mais de 30 anos, uma boa parte desses homens, vamos considerar que eles eram casados, tinha família, tinha filhos. Então, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Agora, no meio de 3 milhões de pessoas, ou porque não dizer de 600 mil homens de guerra, começa a nascer alguém que já iria substituir Moisés. Josué. Josué é convocado para liderar aquela batalha. Agora eu aprendo que Moisés escolhe Josué, mas Deus já havia escolhido alguém para fazer a diferença no futuro. Você não entendeu nada. Deus está escolhendo você hoje. Deus está escolhendo você hoje para fazer a diferença no futuro. Sabe quem Deus está falando hoje? Deus não está falando para Israel que reclama. Deus está falando para os Josué desta geração. Se você é Josué desta geração, você é escolhido por Deus. Levante a sua mão. Sabe por quê? Você vai fazer a diferença no futuro. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença no futuro. E adiantando a história,
para que nós chegamos no texto. Agora, o povo perece durante 40 anos no deserto. E de tanto aquele povo reclamar, em vez de adorar, porque eles também resolveram fabricar outros deuses, resolveram desfocar do Todo-Poderoso, o Senhor. Nos nossos dias é assim. Nós reclamamos demais e agradecemos pouco. Nos nossos dias é assim. Quando Deus não responde logo, eu já começo logo a olhar, a ver, enxergar os defeitos na igreja. Quando as coisas não estão dando certo para mim, eu já começo a botar os defeitos, a pontuar as críticas na igreja. Já começo a ver defeito em tudo. Daqui a pouquinho já sai do ciclo de oração. Daqui a pouquinho já não está mais nos obreiros. Daqui a pouquinho já não está vindo mais na igreja. Se não está vindo mais na igreja é porque já escolheu outro Deus para adorar. Porque quem entra por essas portas entra para adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ei, nesta noite eu estou pregando para um povo que veio para adorar, que veio para glorificar ao Todo-Poderoso, grandão da Galileia. Aleluia! Oh! Agora diz a palavra de Deus que esse povo, ao perecer 40 anos no deserto por tanta reclamação, Deus agora decide e fala para Moisés: Moisés, este povo com a idade acima de 20 anos não vai herdar a terra. Irmãos, pensem uma coisa. Você começa a construir algo. Uma arte, ou uma obra, quem sabe, e está ali durante muito tempo construindo. De repente, você percebe que você não vai usufruir daquilo. Sabe por quê? Porque você não foi tão caprichoso como deveria ter sido. Porque você não deu valor do jeito que você deveria ter dado. Agora outra pessoa vai usufruir disso. Não é triste isso? Foi isso que aconteceu com o povo que reclama. Foi isso que aconteceu com a geração que não estava nem um pouco ligada a Deus, o que Deus estava fazendo, o que Deus havia feito por eles. Era um povo que tinha promessa, assim como eu e você. Era um povo que estava debaixo da promessa de Deus. Eles eram herdeiros de Canaã. Eles eram herdeiros da terra prometida, a terra era deles. Mas por causa dos seus questionamentos e as suas reclamações e as suas adorações a outros deuses, eles não tomaram posse daquilo que era deles. Deus está falando com alguém aqui. Portanto, nesta noite é uma noite de vitória. Mas a primeira lição que eu lhes dou, para mim e para você: para de reclamar. Comece a entregar na mão de Deus para Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer por você, para você tomar posse da terra. Aquilo que Deus tem que fazer por você, Ele vai fazer por você. Agora aquilo que você precisa fazer, é você que tem que fazer. E enquanto você tem fôlego de vida, você glorifica, você adora, você permanece no centro, no foco da vontade de Deus. Não quebra os princípios para que você tome posse da terra. Agora diz o versículo do capítulo 1, versículo 1 do livro de Josué: Moisés morre. Moisés morreu. Agora o povo que resta são uma juventude que herdaria a terra. Eu fico a imaginar, se saiu aproximadamente 3 milhões, 40 anos no deserto, esse povo fez filho. Eu imagino que esse número pode ser que ele dobre. Não é afirmação bíblica, eu estou dizendo isso. Pelas contas, é possível que esse número de 3 milhões pode ser que ele tenha dobrado. Então Josué agora ele vai receber uma responsabilidade que talvez ele não estava querendo para ele. Só que lá no princípio Deus já havia escolhido ele, assim como escolheu você. Agora Josué, para receber essa responsabilidade, ele se comportou de uma maneira
excelente diante de Deus. Agora me pergunte como que Josué se comportou para herdar tamanha responsabilidade, tamanho cargo de confiança, por que não dizer assim? Ou por que não dizer tamanha honra? Porque suceder Moisés, ser o sucessor de Moisés, é lógico que você for olhar o texto, Josué quando recebeu a responsabilidade, ele já ficou estagnado, porque era responsabilidade muito grande. Mas Deus não te chamou você para coisas pequenas. Deus não chama você para fazer obra só dentro da igreja. Ele chama você para evangelizar lá fora, na esquina, no bairro, na cidade, em todos os lugares. Deus não chamou você para ganhar crente para Jesus. Deus chamou você para ganhar almas e mais almas para Jesus. Eu não sei o que Deus te chamou, mas Deus não chamou você para coisas pequenas. É coisa grande que Ele tem para você. É coisa grande que papai tem para você. Ei, Deus chamou você. Você tem que permanecer na posição que Ele te chamou. Josué, tudo que Moisés fazia, ele estava na cola, aprendendo, servindo. Então eu aprendi o quê? Para assumir, para tomar posse de uma terra e ser honrado, é preciso ser servo, obediente, que não quebra princípios. Quer ter vitória nessa noite? Quer ter vitória nessa noite? Aqui vai a primeira receita. Seja servo, aprenda a ser servo, aprenda a servir, aprenda a ser fiel e não quebre princípios. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. O texto já começa com Deus falando direto com Josué. Era motivo para Josué não se preocupar com nada, porque Josué viu Deus falando com Moisés, mas agora aqui já é Deus falando com ele diretamente. Não foi intermédio, não teve intermediário. Disse assim, ó: o meu servo Moisés está morto. Agora pense uma coisa: tem muita gente que ainda está aprisionado no luto da decepção. Tem muita gente que ainda está aprisionado, está vivendo o luto da decepção. Estou falando luto da decepção porque eu não sei o que te frustrou. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus chama a atenção de Josué: o meu servo Moisés está morto. Algumas traduções vai dizer assim: agora levanta-te. Mas na minha tradução diz assim: agora você e todo o povo de Israel se prepare. Algumas traduções vai dizer assim: levanta-te e atravessa o Jordão com este povo. Levante. Então ele estava prostrado. Ele não estava em posição de tomar as rédeas da nação. Ele não estava em uma posição ética para poder conduzir o povo. Aí Deus fala: levante. Na minha tradução diz: agora você e todo o povo de Israel se prepare. Então duas coisas eu aprendo. Para você ser chamado, para você exercer e ter vitória, você tem que se posicionar da posição de acomodado que você está. Porque na posição do comodismo ninguém consegue vitória. Na posição do comodismo, na zona de conforto, ninguém consegue atravessar o Jordão. Ninguém consegue atravessar a cidade com direito ao Jordão. Ninguém consegue vencer a peleja e a luta que está enfrentando, se você estiver esperando que o outro ore por você. Ei, Deus está mandando dizer para você nesta noite: toma posição. Ei, porque Ele te escolheu, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua casa. Mas é preciso você se levantar do comodismo que está, para você erguer a bandeira da vitória. Na minha tradução vai dizer assim: se prepare. Se prepare. Eu quero bênção, eu quero receber a vitória, mas não está preparado para receber. Eu quero um carro, mas muitas das vezes o seu salário não consegue pagar nenhuma prestação. Então você tem que trabalhar, estudar, se preparar para chegar lá. Então o se preparar, se prepare. Deus estava dizendo para Josué: ei, junta o povo. Olha, prepare tudo que vocês têm. Se desacomode,
Bota todo mundo em linha. Avise o povo que vocês vão atravessar. Ele vai herdar. Não fique parado. Vão se organizar. Vamos fazer o planejamento. Tem gente que quer ser abençoado, quer ter vitória, mas não tem nenhum planejamento. Deus está mandando dizer para mim e para você nesta noite: se prepare para herdar aquilo que Deus tem para você. Se o que Deus tem para você na promessa é coisa grande, você precisa se preparar. Se preparar como presbítero. Duas coisas eu deixo para mim e para você. Primeira coisa, você se organiza financeiramente. Se a tua promessa é financeira, é física, você se organiza a sua casa, organiza a sua vida, a sua conta. Ah, mas eu estudo, eu não sou casado, eu sou solteiro. Então, se você quer exercer uma função, então você tem que estudar, você tem que se preparar. A minha filha ela quer ser... Pode falar, filha? Quer que fala? Não vou falar, não. Eu falei para ela: você chega lá, você só precisa estudar, se preparar para tomar posse. O que quer dizer isso? Deus, a parte dele, já está fazendo para você. Se não já fez para você, só está dependendo de você fazer a sua. Você precisa se posicionar e se preparar para isso. Aleluia. Agora, atravessar o Jordão não era coisa fácil, irmãos. No verso 3: como disse a Moisés: e eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites da terra, como eu já disse, é enorme. Mas o verso 5 vai dizer assim: você nunca será derrotado. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu acho que você não está entendendo. Eu estou pregando aqui de um Deus que a sua palavra diz que Ele é o Deus ontem, hoje e eternamente. Deus está dizendo para você que você se prostrar diante dEle, tomando posse como servo, servindo ao reino, você nunca será um perdedor. Ah, não vou melhorar esse. Ei, quem está na posição, quem não quebra princípio, nunca será um derrotado, nunca vai perder a batalha. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve nunca perdeu uma batalha. Ei, não tem para Zé Pilintra, não tem para suicídio, não tem para demônio, não tem para bruxaria, não tem para fofoca. O Deus de Israel nunca vai deixar você perder a batalha. Oh, glória, aleluia. O verso 6 vai dizer assim, já caminho já para o final. O verso 6 vai dizer assim: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles entrarem, tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Agora Deus está falando com Moisés, passando o legado para Moisés. Deus está falando com Josué, passando o legado que era de Moisés para Josué. Agora, lá no verso 9, Deus fala como se Josué tivesse questionado algo, que em algumas tradições vai dizer assim: não tem dito eu ser forte e corajoso? Então, conjectura minha, eu entendo que Josué quis questionar. De que maneira? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Pastor, eu não vou participar dos obreiros não, porque eu acho que eu não consigo. É muita responsabilidade para mim. Irmã, eu não vou participar não, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu não me sinto capaz. É muito grande. Quem sabe Josué quis questionar a Deus, e Deus disse assim: eu já te disse, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Sabe o que eu aprendo no ser forte? Josué, ele estava possivelmente se limitando. Ele estava se sentindo
quem sabe incapaz de suceder Moisés, de conduzir o povo até a terra. Porque se nós formos olhar para quem foi Moisés para substituir esse homem, a responsabilidade, Júnior, se fosse eu, possivelmente já teria desistido no primeiro chamado, já tinha passado para você. Irmãos, Moisés falava com Deus face a face. O homem ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, só diante da glória de Deus. Agora, Josué, eu? E Deus está falando para mim e para você. É você. É você mesmo. Ei, aquela responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, foi Deus que colocou. É para você fazer. Não é para outro fazer, não. Ei, é você que vai conduzir. Deus está falando para alguém aqui: ser forte e corajoso. Não vou te abandonar. Assim como estive com Moisés, eu estou com você. Mas tem gente que fica olhando para um homem, fica olhando para A ou para B, mas Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra. Deixe de orar para a esquerda e deixe de olhar para a direita. Sabe por quê? Aquele que está te garantindo está lá em cima. Ele está lá em cima, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir para buscar uma igreja lavada e remida do sangue dele. Se você quer, dê glória nessa noite, porque Jesus Cristo é digno de toda a glória. Oh, aleluia! Ser forte. Deus está despertando Josué para algo que nem ele mesmo achava que ele tinha. O quê? Quer ouvir o quê? Quer que eu diga? Sim ou não? O que quer saber? Ih, só 3. Vou falar baixinho para só 3 ouvir. Irmãos, Deus está dizendo assim: ser forte. Ele está dizendo assim: você precisa despertar em você mesmo a força e a capacidade que está em você. Você tem que olhar para você mesmo e olhar para dentro de você o potencial que você tem. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Se eu chamei você, é porque você tem potencial. Ah, foi muito pouco, Glória. Se eu chamei você, é porque eu sei que você consegue. Se eu chamei você para fazer, meu querido, minha querida, é porque você tem condições de fazer. Eu confio no seu potencial. Agora, eu preciso também reconhecer que Deus é comigo e eu vou conseguir, Júnior. Como é que você vai tomar posse de uma vitória se você não se sente capaz de conquistar ela, irmão? Deus está dizendo nesta noite: você é capaz, você consegue, você vai chegar lá. A vitória é sua, a vitória é sua, porque eu garanto para você. Aleluia! Oh. Glória a Jesus. Agora, no verso 8, aqui tem uma listinha de algumas recomendações. Alguns pregadores, esse texto ele é bastante ministrado por vários pregadores. Eu já vi pregadores pregar que Deus não deu manual de instruções para Josué. De certa forma até concordo, mas ele botou regras. Ele imputou princípios a ser cumprido. É claro que Deus não disse assim: Josué, você vai pegar o povo, vocês vão se preparar e vocês vão chegar no Jordão daquele lado, vão atravessar, vão chegar na terra de Canaã, vocês vão fazer. Não, Deus não disse nada disso. Deus disse: ser forte e corajoso, eu sou com você, assim como eu fui com Moisés. Você não vai ficar sozinho, não vou te abandonar. Ser muito forte e corajoso, tenha bom ânimo. Porém, no verso 8 diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Posso trazer isso para os nossos dias de hoje? Posso trazer, irmãos? Sim ou não? Você tem falado de Jesus para alguém? Olha comigo. Israel sai do Egito. Quem é Israel?
nós. Israel reclamou, ficou lá. Agora a nação que vai tomar posse é nós. Você vai tomar posse. Nós trazendo para os dias de hoje. A ordem era: não. A ordem era: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Para quem? Para o povo, irmãos. A ordem era para ministrar para o povo sobre as leis que Moisés havia deixado. Isso seria difícil para Josué? Muito. É fácil para nós hoje? Muito fácil. Vou dizer, pastora. Josué tinha 5 livros para meditar. Tinha só 5 livros para meditar que Moisés havia deixado. Nós temos 66. Nós temos 66 livros para você folhear e chegar para alguém na rua e falar: Jesus te ama e quer te salvar. Agora, para quantas pessoas você falou nos últimos meses de Jesus? Ou no último mês? Para quantas vidas você diz que Jesus salva, cura e liberta nos últimos dias? Ei, você foi chamado, Deus te chamou e escolheu você para tomar posse de uma terra. Mas aqui está o primeiro princípio: você tem que dividir com aquele que precisa daquilo que você tem. Você tem acesso a 66 livros. Você tem acesso ao manual que leva para o céu. Você tem acesso, eu tenho acesso à receita para conduzir até Jesus. Portanto, a primeira lição é: quer tomar posse da vitória? Ei, divide a lei, a palavra com aqueles que perecem. Não fique só para você, irmão. Oh, glória! Estude nela dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Precisa continuar pregando, irmãos? Eu acho que não, né? Não precisa. O que Deus tinha para falar é isso daqui. Ei, se Deus, ele é perfeito. Ele não disse assim: você tem que permanecer. Ele disse assim, ó: se estude, medite, se esforce para viver. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se esforçar não quer dizer que você vai conseguir viver 100% santo o tempo inteiro, porque 100% santo e puro, só o único que foi Jesus. Ei, mas nesta noite Deus está dizendo: não, tudo bem, eu sei que você vai esmorecer daqui, pode até errar dali, mas se esforce, não desanime, faça de tudo para que você não erre. Sabe por quê? Se você conseguir proceder assim, você terá sucesso em tudo quanto você fizer e por onde você for. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. No verso 9, na parte B: ser forte e corajoso, não fique desanimado. Vamos trazer para nossos dias de hoje, vamos aplicar hoje para nós. Irmãos, tem dia que você chega na igreja, tudo bem que o seu dia lá fora não foi legal, tudo bem que você passou um turbilhão de situações lá, mas se você passou o seu problema lá e a solução está lá, o deserto está lá, os inimigos estão lá te apedrejando lá, então o que é que você veio fazer na casa? Você veio buscar socorro, você veio buscar refúgio, você veio buscar sua vitória. E Deus está dizendo nesta noite: a vitória está aqui. Então por que você fica desanimado? Por que você fica cabisbaixo? Ei, o Deus de Israel,
que foi com Moisés, falou com Moisés face a face. O Deus a qual enviou Jesus, o seu único filho, para morrer em uma terra por morte de cruz, para me dar a mim e a você o direito de estar aqui, somente para uma coisa, dizer: glória a Deus. Eu estou passando por luta, mas eu sei que o Senhor é o meu Redentor, e por fim se levantará sobre a minha causa, e eu tomo posse dela hoje, em nome de Jesus. Não adianta vir para a igreja e ficar cabisbaixo, achando que Jesus não está te vendo. Jesus está te vendo, Ele sabe o que você está passando, mas nesta noite, toma posse daquilo que é teu, porque você é eleito da nação de Israel. A promessa, a terra prometida é para você, é para esta geração. Há quem diga que existe uma nova Canaã para nós. Eu ainda não achei isso na Bíblia, que existe uma nova Canaã para nós. Mas uma coisa é certa, existe uma terra que não vai só manar leite e mel. Existe uma cidade santa, com ruas de ouro, para aqueles que creem. Só para os que creem, só para aqueles. Existe uma cidade e uma terra aonde vai morar você, a sua casa, se você crer. Essa terra é sua. Eu profetizo nesta noite: essa terra é sua. Eu já passo o microfone. Essa terra é sua. Toma posse hoje. Essa terra lá na eternidade é sua. Jesus Cristo não morreu em vão, não, querido. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi nas profundezas, tomou a chave da morte, da mão do inimigo, está nas mãos dele. A vida está nas mãos de Jesus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro.